Muito bem, senhoras e senhores, manhã ensolarada em Berlim e nós vamos fazer o primeiro mochilão do Entretendo. Nós vamos conhecer lugares históricos e que tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial. História de verdade, a partir de agora você confere aqui no Entretendo com exclusividade para você. Berlim é a capital da Alemanha. É a maior cidade do país com cerca de 3,5 milhões de habitantes. A cidade é mundialmente conhecida por ser palco da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945, e por abrigar o líder nazista Adolf Hitler. Parte desse cenário histórico é preservado até os dias de hoje e se tornou atração turística. E hoje nós temos o privilégio de ter um guia brasileiro que nos vai acompanhar, nos vai contar cada detalhe. É o Leonardo. Leonardo, antes de tudo eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, a sua participação, e eu queria que você contasse um pouquinho de tudo que a gente vai encontrar nesse nosso primeiro passeio. Certo. Bom, a gente vai começar a fazer o tour pela primeira parte governamental de Berlim, que é uma parte bastante nova, construída a partir de 2002. Depois a gente vai até a Porta de Brandemburgo, que na verdade é um ponto bastante importante para o alemão, um ponto que significa a unificação alemã. Depois a gente vai passar para o que a gente chama de Memorial Judaico do Holocausto, que é o maior memorial judaico, maior memorial, na verdade, relativo ao Holocausto aqui na Europa, que é um memorial bastante massivo, então que vocês vão ter uma impressão bastante interessante do que é caminhar por esse memorial, né? Quase um labirinto, na verdade. Depois a gente vai terminar essa primeira parte exatamente no que foi o bunker de Hitler. Muito bem, Leonardo, eu estou ansioso. E o que é bacana, gente, aqui de Berlim, que você consegue fazer tudo isso caminhando, e é o que a gente vai fazer a partir de agora com o Leonardo. Vamos lá, Leonardo. All das, was wir uns schworen zu halten. Ich schwöre, ich halte durch. Und ich nahm mir meine Zeit. Uau, incrível! E a nossa aventura começa visitando o Parlamento Alemão, que é um prédio do século XIX, senhoras e senhores. Incrível arquitetura! O prédio do Parlamento Alemão foi construído entre os anos de 1884 e 1894. A construção foi um presente para o povo alemão, oferecido pelo rei Guilherme I. Além disso, o parlamento era considerado um símbolo de poder do país. Você estava me dizendo uma história curiosa durante a Segunda Guerra Mundial. Esse prédio não era muito bem visto pelos nazistas, não. Na verdade, existe um grande processo político durante os anos 20 e 30, e esse processo se resume numa grande competição entre o Partido Comunista de um lado, que cresce por toda a Europa, e o Partido Nacional Socialista, que começa a crescer aqui na Alemanha, obviamente liderado por Hitler. Em 1933, um membro do Partido Comunista chamado Marinus van der Lubbe, ele entra dentro do parlamento alemão, ele coloca uma bomba e essa bomba explode o edifício. Então os nazistas já não mais vão utilizar esse edifício, mas planejam a construção de um outro parlamento que seria 3,5 vezes maior do que o parlamento antigo, esse parlamento que vocês estão vendo aqui. Sabe o que é fascinante? A gente não se cansa de ver as riquezas dos detalhes de um prédio como esse. Na verdade, é uma incrível obra de arte. Infelizmente a gente não vê isso muito no Brasil, então quando a gente vem pra cá a gente fica fascinado com o prédio que é um parlamento. Olha só que incrível, senhoras e senhores. Vamos continuar a nossa aventura, agora a gente vai conhecer um memorial soviético, tudo isso caminhando. E agora a gente chegou no Memorial Soviético, que foi construído em 1945. Senhoras e senhores, eram cerca de 25 mil homens do exército soviético que morreram na guerra. E olha só, aqui a gente vê a principal arma dos soviéticos, que é o tanque T-34. Tem 2 aqui em exposição para o público que vem visitar Berlim. Incrível! Muito bacana, gente, esse memorial. Agora a gente caminha em direção ao portão de Brandemburgo, que está logo ali na frente. E agora a gente chega em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Berlim, que é o Portão de Brandemburgo. Leonardo, o que representa o Portão de Brandemburgo para a história da Alemanha?
A Porta de Brandemburgo, na verdade, ela faz parte de um grande muro original que existia ao redor da cidade. Esse muro ele vai cair exatamente com a unificação de Berlim a partir de 1871, porque já não existe, obviamente, nenhuma função mais de proteger a cidade, já que a Alemanha está unificada. Então a Porta de Brandemburgo é um grande símbolo de unificação alemã e um símbolo bastante importante para os alemães. Não só de unificação, mas também de reunificação. Na verdade, o Muro de Berlim ele passa ao redor da Porta de Brandemburgo. Então, quando esse Muro de Berlim cai no dia 9 de novembro de 1989, os alemães eles vêm diretamente à Porta de Brandemburgo, seu símbolo de unificação, para torná-lo, obviamente, num símbolo também de reunificação, destruindo a primeira parte do muro, que está exatamente na parte de trás da Porta de Brandemburgo. A gente não se cansa de ficar aqui apreciando a riqueza dos detalhes de mais uma obra de arte a céu aberto, senhoras e senhores. E depois do portão a gente chega em mais um memorial. Que memorial é esse, Leonardo? Esse é um memorial que homenageia, na verdade, um dos grupos perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, que são exatamente os judeus, um dos maiores grupos de perseguidos durante a Segunda Guerra. Também conhecido por Memorial do Holocausto, a obra consiste de uma área de 19 mil metros quadrados e é coberta com 2.711 blocos de concreto. Os blocos são de 2,38 metros de comprimento por 95 centímetros de largura. A altura fica entre 20 centímetros e 4,8 metros. Os blocos foram desenhados para produzir uma intranquilidade, um clima de confusão, e a escultura toda ajuda a representar um sistema supostamente ordenado e que perdeu o contato com a razão humana. Estima-se que entre 5 e 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Por isso essa homenagem a eles. Sabe o que é interessante? É que a gente não vê pichação aqui nesse memorial. Sabe por quê? Porque tem um silicone especial que é aplicado aqui. Quando há uma pichação, a tinta escorre. Então a gente vê tudo isso limpinho. Bacana, né? Muito bem, agora a gente vai conhecer o bunker do Hitler, que é onde ele se escondia durante a guerra. Leonardo, onde é esse bunker? Rafael, a gente está exatamente sobre esse bunker. Na verdade, nos anos 80, foi uma grande discussão o que fazer com esse bunker. Deixar aberto para visitantes ou destruir completamente. Sério, ele está aqui embaixo? Ele está exatamente aqui embaixo dos nossos pés agora. Eles tentaram destruir nos anos 80 esse bunker, não conseguiram, concretaram completamente o bunker e hoje ele está completamente coberto. Existia um grande medo de transformar esse bunker visitável num grande mausoléu para grupos neonazistas ou para grupos antissemitas, por isso a decisão foi exatamente destruir esse bunker. Teve até um filme que foi feito da história do Hitler que chama A Queda, que mostrou bastante a realidade dele dentro do bunker, né? Sim, é um filme bastante importante, uma produção alemã-suíça, e esse filme mostra um pouco o que são esses últimos dias de Hitler no seu bunker, né? Exatamente nos dias onde ele recebe algumas notícias muito importantes sobre Goebbels, sobre Göring e, obviamente, a sua data de suicídio também no dia 30 de abril, aqui nesse mesmo bunker. Muito bacana, gente. E eu vou demorar um pouco ainda para assimilar toda essa cultura que a gente experimentou hoje, essa história que a gente experimentou hoje. Quero agradecer, Leonardo, por sua companhia, por nos mostrar tudo isso. Leonardo, como eu disse, é historiador e mora aqui em Berlim. E na semana que vem, a nossa aventura continua. A gente vai mostrar outra parte da história. Exatamente, uma história mais contemporânea, que é exatamente a história de Berlim durante a Guerra Fria, a história do Muro de Berlim. Então na semana que vem você vai conhecer de pertinho, aqui pelo Entretendo, o Muro de Berlim. Tá imperdível a matéria da semana que vem. E se você quiser fazer esse passeio que eu fiz aqui, você pode conhecer o Leonardo aqui na cidade de Berlim. Para mais informações, acesse esse site que está aqui no seu vídeo e não deixe de conhecer o Leonardo. Valeu, Leonardo! Prazer, bem-vindos a Berlim. Até semana que vem!